Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos aqui numa live no Facebook, na página Gabriel Monteiro MBL. Mais uma vez, o STF manifesta o seu autoritarismo diante da esfera brasileira. Quem ficou sabendo que o STF censurou a revista Cruzoé e o Antagonista por manifestarem nas suas funções jornalísticas informações pertinentes a Dias Toffoli. Dias Toffoli foi o seguinte, senhores, em uma das operações da Lava Jato, um inquérito que está sob sigilo. Parece que o Marcelo Odebrecht renomou o codinome que era amigo do meu amigo como a pessoa de Dias Toffoli. Parece que o codinome que citava o Dias Toffoli foi justamente elucidado pelo Marcelo Odebrecht, aquele cara da, obviamente, Odebrecht. O que acontece, senhores? Na figura do Alexandre de Moraes, a revista Cruzoé e o Antagonista foram censurados por manifestarem essa notícia. Eles não implicaram nada fora da lei. Nós temos um artigo na Constituição Federal, o 220, e também temos o artigo 5º, que são dos direitos fundamentais individuais e coletivos, que dá a garantia jornalística para manifestar, para informar a sociedade. E o STF nada mais é do que o guardião da Constituição. Qual é a função do STF a não ser proteger os direitos constitucionais? E o STF, ele vai na contramão de todo a sua função devidamente constitucional, cerceando duas revistas eletrônicas porque mostraram uma notícia contra o Dias Toffoli, que é o presidente do STF. Senhores, para vocês entenderem como que é grave essa situação, é o seguinte: a liberdade de expressão, a liberdade jornalística, elas são ferramentas necessárias para a evolução da sociedade. A civilidade, a modernidade, a conduta contra o fascismo, ela está empregada diretamente na liberdade de expressão. Toda vez que a gente dirime, toda vez que a gente fragmenta a liberdade de expressão, nós contemplamos um autoritarismo institucional. Quando o Estado ele se apodera de poderes que nós não damos, ele se torna um instrumento, uma ferramenta contra o cidadão. Vocês já pararam para pensar por que existe o Estado? O Estado existe por causa de um pacto social. Nós cidadãos, nós que demos poder a essa criação jurídica. O Estado ele não existe porque houve mundo e ocorreu a existência do Estado. Não, nós que demos a criação do Estado. O Estado serve para gerar proteção aos nossos direitos inatos. O Estado não serve mais para nada a não ser proteger os direitos individuais, os direitos coletivos. É essa a essência do Estado. Toda vez que o Estado se apodera de um poder que nós não demos, ele se torna uma ferramenta autoritária, absolutista, contra o cidadão. E o STF, ele já vem de decisões que vão contra a Constituição. Se vai contra a Constituição, vai contra o princípio da sua existência. Quem lembra que o STF recentemente julgou um HC coletivo liberando todas as presas de regime cautelar que estavam grávidas? A pessoa cometeu ali um crime, tem os elementos ali justificatórios para ela ficar presa, e elas recebem um HC, ainda que isso possa infringir diretamente na segurança do cidadão. Quem lembra que o STF, depois de todo o processo legislativo ali feito pelo Jair Bolsonaro, quando era deputado, chamado voto impresso, deixou nula
o processo legislativo e declarou inconstitucionalidade. O voto impresso era o seguinte, pessoal, não iria revelar quem você votou, não iria te obrigar a nada, a não ser o que já foi constituído pela Constituição brasileira, porque há uma fundada suspeita que as máquinas que a gente utiliza para votar, elas são fraudulentas. E a pesquisa americana, a pesquisa de países sérios, Canadá, Áustria, Alemanha, que essas urnas, elas são fraudulentas. Então o que o Jair Bolsonaro fez de forma bastante inteligente? Ele fez o seguinte, olha só, toda vez que o cidadão votar, ele vai sair ali na urna, um papelzinho, ele não vai levar para casa, ele não vai tirar foto, ele vai colocar dentro de uma embalagem, dentro ali de um recipiente, e caso haja suspeita de fraude eletrônico, nós teremos um papel físico para comprovar se aconteceu alguma ilegalidade na contabilidade eletrônica. Sabe o que o STF fez? Declarou nulo. Declarou inconstitucional porque violava os princípios do voto secreto. Não tem nada a ver. É uma decisão natimorta. É uma decisão que não implica com a veracidade, não é verossímil. É ridícula essa decisão. Mas tem diversas outras decisões que o STF se contradiz, como o caso da homofobia, que a qualquer momento vai voltar. É o seguinte, senhores. Antes das pessoas acharem, Gabriel é contra a criminalização da homofobia. Não, pelo amor de Deus. Eu, como operante do direito, eu, como uma pessoa que respeita os direitos humanos, os verdadeiros direitos humanos, eu não posso ser contra uma pessoa ser protegida da sua escolha sexual. Isso é um absurdo. Uma pessoa que é contra a liberdade individual da pessoa se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, isso não tem cabimento. Mas é o seguinte, você quer criminalizar a homofobia, o que você tem que fazer? Segundo a tripartição dos poderes, artigo 3 da Constituição Federal, a cada poder nós temos 3 poderes. A cada poder foi instituído funções. Perfeito? O STF, que faz parte do judiciário, ele faz o quê? Não precisa ser um mestre do direito. Ele julga. Essa é a função e administra ali dentro do seu arcabouço, dos seus funcionários. O STF ele julga. O STF ele não pode fazer lei, porque quem faz lei são os representantes do povo, porque a lei serve para que os anseios da sociedade sejam realizados. O STF se apodera de uma função do legislativo e começa a fazer lei, sendo que ninguém foi eleito do STF. Nenhum ministro. Eu quero saber dos 11 ministros do STF. Alguém elegeu? Alguém elegeu Dias Toffoli? Alguém elegeu Marco Aurélio? Alguém elegeu Gilmar Mendes? Alguém elegeu Lewandowski? Ninguém elegeu esses caras. Eles não podem se apoderar da função do legislativo e começar a criar leis. Isso é inadmissível, não é no Brasil. Isso é inadmissível no mundo. O STF não tem competência para fazer lei. Sabe o que eles fizeram? Diante de uma pressão popular, eles colocaram, a grosso modo, num canto esse processo e daqui a pouco estão julgando. O STF está se apoderando, está tendo funções, está se mostrando uma instituição totalmente monocrática que não representa o povo brasileiro. Recentemente também, isso tem um mês, o STF deixou totalmente leniente a luta contra o crime de colarinho branco. Deixou na competência da Justiça Eleitoral crimes conexos aos crimes eleitorais. O que acontece é o seguinte, quando há um crime eleitoral ali, o 350 do Código Eleitoral, que é o estelionato, o caixa 2, vamos dizer assim, é um caixa 2, e ele estiver conexo a um crime de corrupção, que é do Código Penal, quem vai julgar não vai ser a Justiça Federal, que tem uma estrutura ampla, tem juízes, tem todo um arcabouço, tem todo um orçamento para isso. Quem vai julgar agora
vai ser a Justiça Eleitoral. Ah, mas por que isso é ruim? Porque isso vai de encontro um interesse público. Porque a Justiça Eleitoral, não existe concurso para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral só tem 6% da dotação orçamentária do Judiciário. A Justiça Eleitoral não é preparada para isso. Então, nós que já temos 97% dos crimes de corrupção não sendo julgados e condenados o réu, nós vamos ter agora 99,9%, porque a pessoa que comete um crime eleitoral conexo a um crime do Código Penal, ela vai ser julgada pelo preâmbulo da Justiça Eleitoral, que é uma justiça muito lenta, é uma justiça sem preparo. É a mesma coisa de você colocar ali um piloto, coloca aí um ótimo piloto aí, o Barrichello não é muito bom, né? Que o pessoal fala, mas o Felipe Massa parece que é melhor que o Barrichello. Ó, colocar o Felipe Massa num Fusquinha. Tem como ele conduzir ali a corrida de forma saluta, de forma boa? Não tem como, porque o amparato ali, ele é de inimigo. É isso que a Justiça Federal, é isso que o STF está fazendo. Está lutando contra você. E agora, para quem chegou nesse vídeo, nós estamos se manifestando contra a censura institucional do STF, que censurou, que limitou, que não limitou, que mostrou-se totalmente contra a liberdade de expressão, sobre juros de multa de R$100 mil diária, R$100 mil em intimação da Polícia Federal para o presidente da Cruzoé e do antagonista. O STF, ele não pode se apoderar contra a liberdade de expressão, contra a liberdade jornalística. E é uma vergonha pessoas vinculadas à ideologia de esquerda ficarem meia boca. Pessoal, isso é uma luta a favor da liberdade de expressão. Se vocês são contra o fascismo, se vocês são contra a ditadura, nós temos que lutar contra decisões que vão de contra a democracia, que vão de contra a liberdade jornalística. Nós não podemos deixar que o STF se apodere de funções que não é pertinente a um Estado democrático de direito. Eu estou muito insatisfeito porque, infelizmente, na Faculdade de Direito, nós aprendemos que o jornalismo tem que ser amplo. O jornalismo ele tem respeito à liberdade informativa. E chega na prática, o jornalismo está sendo censurado por divulgar uma informação que vai afligir a moralidade, o probo de um ministro do STF. Se a fala for o seguinte, para eu ficar bem vinculado à realidade. Vamos lá. Amigo, foi o seguinte, eu esqueci de colocar aqui o termo pleno, mas parece que é amigo do amigo de meu amigo, algo do tipo. Eu sei que esse codinome vinculava-se ao Dias Toffoli, e o Alexandre de Moraes, ele mandou censurar essa informação jornalística porque ele acreditava ser fake news. Se é fake news, que se utilize o processo legal, que não faça na canetada de um burocrata do STF o cerceamento da liberdade jornalística. Então, pessoal, essa é a nossa posição. O jornalismo, ele da direita, ele da esquerda, ele do centro, qual for a visão que ele for passar, ele tem que ser livre. Caso ele tenha se manifestado conforme fake news, conforme informações inverídicas, que se utilize o processo legal, que não seja na canetada, que não seja no autoritarismo, o cerceamento da população saber o que está acontecendo no Brasil. Então, pessoal, essa aqui é a nossa posição. Infelizmente, o Dias Toffoli foi mais um nomeado pelo Lula. Olha só, pessoal, olha como que é importante nós elegermos políticos prudentes. A manifestação política do Lula está sendo ruim até hoje. O Dias Toffoli foi o seguinte, eu esqueci até de salutar isso. O Dias Toffoli, ele já tinha tentado por 2 vezes ser juiz e não tinha conseguido. Olha isso, ele não conseguiu ser juiz e foi nomeado a ministro do STF. O juiz, numa pirâmide, é o primeiro da pirâmide da hierarquia do judiciário. Vamos colocar assim, o ministro do STF, ele é o último, ele é o bambambam, ele é o cara.
o Dias Toffoli sequer teve competência técnica para ser juiz. Ele sequer teve competência. Ele fez a prova durante 2 vezes, ele fez 2 vezes a prova e não conseguiu. Chegou Luiz Inácio Lula da Silva, sendo defendido na AGU por ele, foi e nomeou ministro. Infelizmente, as atrocidades administrativa, política desse preso Luiz Inácio Lula da Silva reflete de forma negativa até hoje. Nós não podemos deixar isso barato. A competência, mas de quem é competência então para se resolver isso? É do Senado. O Senado é o legitimador institucional para empichar, para exonerar um ministro do STF. Nós temos que, de forma massificante, mandar mensagem para os nossos senadores e pedir a exoneração do Dias Toffoli, de todo ministro que utiliza da sua função para fazer autoritarismo e não democracia e não funções pertinentes ao judiciário. Então, eu estou muito triste. Estudar direito e aplicar direito são coisas totalmente diferentes. A prática, a aplicação, a execução do direito é uma coisa, a teoria é outra. A Constituição, ela não é muito bonita. Há muitos erros na nossa Constituição, mas ela não é uma Constituição insana. Ela tem inúmeras garantias, inúmeros direitos fundamentais necessários para o instrumento da democracia brasileira. Mas, infelizmente, quem está julgando na performance pessoal, na performance do fisiologismo, no interesse pessoal. É muito triste isso, é muito triste. A gente tem que se posicionar. Hoje está acontecendo com a Cruzoé antagonista. Amanhã poderá acontecer comigo nessa live. Gabriel Monteiro, MBL, não poderá se manifestar mais contra o STF. Pessoal, está chegando esse dia. Nós não estamos longe. Não é um devaneio, não é uma perspectiva barata. É o desencadear das coisas que está ocorrendo. Valeu, pessoal. Vou ler aqui alguns comentários. Fala, Thiago, tudo bem? Mandar um alô aí pro pessoal de Roraima, grande abraço. O pessoal de tão longe está me acompanhando. É uma satisfação inenarrável saber que vocês, não só do Rio de Janeiro, não só do Sudeste, está acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Pô, maneiro, gostei dessa hashtag aí, fora Dias Toffoli. Muito bom, muito bom. Pessoal, antes de eu finalizar essa live, alguém discorda do meu pensamento? Alguém discorda que a decisão do Alexandre de Moraes de censurar a revista Cruzoé antagonista foi uma forma de autoritarismo, não respeitou o artigo 220 da Constituição Federal? Alguém tem algum contraponto para eu ver até mesmo se eu mudo de ideia? Porque ser conservador não é um culto ao passado, não é uma pessoa imutável, inexorável. Ser conservador é uma pessoa que quer preservar ali as instituições, mas quer reformar o que está bom. Burke, ele fala no seu livro de forma bastante legal. Ele fala o seguinte: o conservador, ele tem uma casa aqui, ele não quer destruir a casa, ele quer reformar essa casa. A casa é nosso pensamento. Eu não quero destruir todo o meu pensamento, eu quero modificar os meus pensamentos que não são verossímeis, que não são tão legais. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho algumas posições que certamente eu estou errado, que certamente daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, com a evolução dos meus estudos, eu vou reformar. Então, alguém que discorda dessa minha conclusão, para eu tentar fazer um contraponto, para eu refletir. Então, ninguém discorda, né, pessoal? Silvinho tá falando que eu tô certo, o André aí tá falando que eu tô certo. Muito obrigado, pessoal. Se você puder curtir, compartilhar essa live, as outras publicações, isso é muito interessante, porque eu não consigo alcançar um número tão expressivo de pessoas sem vocês. Vocês são totalmente necessários para a divulgação das minhas mensagens. Sem vocês não tem como. Ailton discorda. Não, aí discordo, aí agora tem um não. Agora que eu vi aqui, que carregou agora. Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Tamo junto.